Goiás foi o estado que teve a maior alta no preço do combustível em todo o país na semana passada. Encher o tanque do carro está cada vez mais difícil para o motorista nessa escalada de aumentos diários adotados pela Petrobras. Mais detalhes agora com Liliane Bueno. Encher o tanque do carro anda complicado. Eu só coloco de R$50. O motivo é o preço do combustível. No mesmo tempo que o combustível sobe, o salário não vai. Daí, cada um dá o seu jeito. Deixo o carro em casa e vou de ônibus e de bicicleta. Goiás foi o estado que teve a maior alta no combustível em todo o país na semana passada. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Enquanto a média nacional foi de R$ 3,75 pelo litro da gasolina, a partir de uma queda de 0,13%, aqui em Goiás houve aumento de 5,43%, com o litro da gasolina custando R$ 4,07. O etanol por aqui também ficou no topo do ranking da alta no país, 5,73%. Segundo este economista, na verdade, o impacto no bolso do consumidor nos últimos 60 dias foi muito maior, cerca de 15%. Ele explica que isso é reflexo do acumulado, da nova política de preços da Petrobras e das medidas anunciadas pelo governo. Uma pessoa que está gastando um tanque por semana, um carro de 50 litros, então ela está gastando alguma coisa em torno de R$ 190 por semana. Ele vai estar gastando R$ 11 a mais só por conta do que teve de aumento na última semana. Então ele está gastando R$ 11 a mais por semana, está gastando R$ 44,00, R$ 50 por mês a mais de combustível. Inclusive, está prevista para hoje uma redução de 1,4% da gasolina nas refinarias. Mas apesar do anúncio feito pela Petrobras, o consumidor não está muito animado não. É que desde que começou essa escalada dos preços, a população só está pagando a conta. Ninguém conseguiu entender até agora, afinal, qual é o critério para estipular os valores que a gente só vê aumentando aqui. Mas só sente um aumento a mais. Complicado, é um peso a mais que põe nas nossas costas. Eu também nunca entendi esse critério, porque na verdade só aumenta, né? Reduzir não reduz. Eu quero conversar sobre isso agora ao vivo com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, o Gleidson Tomás. Gleidson, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Odevar. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. O senhor também já entendeu esses critérios? É muito complexo, Odevar. Na realidade, quando essa redução ou a elevação a gente sabe que normalmente chega para o consumidor. É mais fácil, né? É mais fácil. Mas essa redução normalmente não chega, ou às vezes chega em outro percentual, porque nessa cadeia, desde a origem, desde a refinaria até a distribuidora e da distribuidora para os postos e do posto para o consumidor final, ele tem uma série de fatores. Por exemplo, quando o posto de combustível ele compra esses produtos da distribuidora, que já está crescida aí com os impostos, inclusive o imposto estadual, a CID e a margem de lucro, essa diferença da margem de lucro que cada posto pratica é que faz com que haja essas oscilações entre menor e maior preço. Então, mas o senhor concorda comigo que o negócio está solto? Eles aumentam quando querem, o quanto quiserem também? Exatamente, Luciana, porque é o seguinte, então quando tem esse aumento ou essa redução nas refinarias, aquele posto que está praticando uma margem de lucro um pouco menor, provavelmente ela não vai repassar. Porque ela já está tendo uma margem de lucro menor, ao passo que aquele que está tendo uma margem de lucro maior, ela pode sim reduzir essa margem de lucro e repassar para o consumidor. Então, é essa análise que deve ser feita em toda a cadeia. Pois é. Diretor, deve ter alguém perguntando exatamente o seguinte, por que nos outros estados baixou o preço e aqui não? Olha só, inclusive eu trouxe até um exemplo para a gente mostrar aí para o telespectador. Por favor. Claro que a gente não está defendendo o posto de combustível de forma alguma. Tanto é que as análises que a gente faz individualmente, nós estamos coletando dados aí para a gente ter parâmetros, porque caso seja necessário fazer uma abertura de um procedimento administrativo, a gente ter dados técnicos para fazer essas análises. Mas olha só, antes dessa elevação do PIS/COFINS, que ocorreu no dia 21 de julho, o posto de combustível da capital, que vendia em média gasolina a R$ 3,64, ela comprava da distribuidora a R$ 3,24, em média aí 40 centavos, isso naquela época. Com essa elevação da tributação que ocorreu, os postos de combustíveis estão adquirindo esse mesmo produto das distribuidoras a R$ 3,64. Esses dados eles é público, está no site da ANP. E o preço praticado de venda, isso é a média, claro que tem maior e tem menor, a R$ 4,16. Então, naquela ocasião, a margem de lucro é em torno de 12%, margem de lucro bruta, e ainda continua os 12% atualmente. E como há ainda, Jordevar, grandes variações entre menor e maior preço, e mesmo que o PROCON tenha identificado o alinhamento natural
que é quando a própria concorrência faz com que os preços fiquem parecidos e que há identificação de alternativa para o consumidor, ainda que os postos tentem incrementar essa elevação para aumentar a sua margem de lucro, dificilmente eles conseguem quando há alternativas de preço para o consumidor. Mas ok, diante disso, o senhor diz o que para o consumidor, então, nesse momento? Pesquisar, ainda tem alternativa. Se tivesse feito... Mas não dá para ele sair circulando. O PROCON publica num site, tem esse comparativo? Sim, Luciano. Inclusive, esse trabalho, desde quando a Petrobras começou a fazer esses ajustes diários, o PROCON também está monitorando diariamente. Então, no site do PROCON tem esses preços, estão coletando diariamente, porque às vezes o consumidor vai de manhã num posto, está um valor, no final da tarde já está outro, totalmente diferente. E essas variações que nós identificamos chegou a 20% em torno da gasolina e 26% do etanol. O que eu não entendi, queria que o senhor explicasse melhor, por que nos outros está baixando e aqui está subindo? São 18 estados com redução, inclusive. Depende, mais Luciana, da metade do país. Do preço de compra desses postos junto à distribuidora. Nós vimos aqui no caso de Rio Verde, compra da distribuidora praticamente o mesmo valor de Goiânia. Inclusive o preço então, ao consumidor... distribuidora que é o grande vilão, está vendendo mais caro aqui em Goiás e não nos outros estados. Sim, e é por isso que o PROCON já notificou. Nós notificamos 22 distribuidoras para que elas apresentem para a gente qual que é o preço médio que está sendo praticado para os postos de combustível. Quando é que o senhor vai ter o resultado disso? Nós notificamos e o prazo para que eles apresentem essa documentação para a gente é de até 10 dias, que é o prazo normal. Após isso, a gente vai notificar, vai analisar, porque mesmo tendo esses dados de preço, a gente precisa de identificar toda a cadeia. Vamos fazer o seguinte, assim que o senhor tiver o resultado, para a gente saber, porque não está normal. Na minha opinião, eu não sou técnico, mas pelo que eu estou pagando aí, não está normal. Inclusive, Jodevar, só o consumidor que entrar no site da ANP, ele vai verificar que algumas cidades de Goiás, ela está comprando o combustível da distribuidora bem menor do que os postos da capital está adquirindo. Então, por que essas cidades, para essas cidades, está vendendo mais barato? Agora, é isso que a gente vai rapidamente, só para a gente entender melhor, entre a notificação e a possibilidade de diminuição de valor, qual é esse caminho? Olha só, para analisar e se identificar indício de abusividade, né? Não adianta a gente notificar os postos para apresentar uma papelada se até o momento ainda não tem esse indício com relação aos postos de combustíveis. A partir do momento que esse cerco ficar fechado e o consumidor for retirado, porque mesmo esse segmento ser um segmento livre, o direito do consumidor ele tem que ser preservado. E é isso que o poder público tem que atuar. A gente vai acompanhar esse resultado. Por enquanto, muito obrigado ao senhor, boa tarde. Eu que agradeço.